O Botafogo, para subir, precisa... Primeira coisa que você já vai escrever aí é de regularidade. O Botafogo precisa de regularidade se ele quiser o acesso. Agora a gente trouxe isso aí, Matheus, e é legal a gente também comentar. Isso aí é a probabilidade de acesso para a Série A por pontuação. Aí é que eu quero falar com vocês. Vocês que estavam colocando aí os números mágicos, vamos lá. Bota, só para a galera pontuar. Vamos lá, Matheus. Qualquer coisa você também fala. O Botafogo hoje tem 15 jogos, 22 pontos e está na 9ª colocação. O que essa probabilidade traz? E essa imagem vai ficar aí na tela por algum tempo para a gente poder entender. Existe a possibilidade de algum time subir com mais de 50 pontos? Existe. Olha a probabilidade, é 0,003. Jamais aconteceu. Então é praticamente impossível um time que fechar o campeonato com 50 pontos subir. Se você der um corte ali, cara, vamos lá. De 57 para baixo é bem difícil, né? A não ser que seja um campeonato muito equilibrado, tenha muitos empates, a gente vai ver o quarto colocado subindo com 56 pontos, né, Matheus? Podemos eliminar, dizer que com 56 não sobe de jeito nenhum? Até porque se fosse nessa parte de 56, né, de 56 para baixo, seria, assim, algo pouco antes visto na história, sabe, da Série B ou nunca antes visto. Então, dá para eliminar sim, porque é muito difícil. Exatamente. E aí, eu vou tirar essa tela, eu já vou voltar com ela, tá? Porque eu peguei um apanhado para a gente entender dos 5 últimos campeonatos brasileiros da Série B. Então, você, tá lá, o Botafogo, para subir, precisa... Seguinte, nos 5 últimos, campeonato da Série B, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Os 4 primeiros colocados, a pontuação deles, e desses 4, quem tinha a pior pontuação na 15ª rodada, que é a pontuação que a gente estava agora. Prestem atenção, em 2016 subiu Atlético Goianiense com 76 pontos, Avaí com 66, Vasco com 65 e Bahia com 63. Então, em 2016, o quarto colocado subiu com 63 pontos. E o Bahia, que era o quarto colocado, na 15ª rodada, que é a que a gente está agora, estava na 11ª colocação com 20 pontos. Que é uma boa notícia, né, Matheus? Estamos na média. Tipo assim, a gente vai brigar ali pela 4ª e 3ª colocação, mas estamos na média, né, Matheus? Com certeza, assim, seria maravilhoso o Botafogo emplacar uma sequência assim absurda e conseguir chegar para brigar pelo título, né? Mas o importante é o acesso, o importante é estar entre os 4 primeiros. E o Botafogo, né, como você bem trouxe, o Botafogo tem total chance de conseguir se garantir, né? Exatamente. Olha, eu vou te falar, já até dar um spoiler, para garantir o título, o Botafogo vai ter que fazer o campeonato. Apesar de não ser importante, o importante é estar entre os 4. Aí 2017. 2017 o campeão foi o América Mineiro com 73 pontos. O Internacional subiu em segundo com 71. O Ceará em terceiro com 67. E o Paraná em quarto com 64. Então, 2016 subiu o quarto colocado com 63 pontos. Em 2017 subiu com 64. Na 15ª rodada, que é a que a gente está agora, em 2017, o Ceará, que subiu em terceiro, tinha 22 pontos. A mesma pontuação do Botafogo, estava em 8º lugar. Por isso que eu coloquei aqui. E o Paraná, que subiu com 64 pontos na 4ª colocação, ele tinha 20 pontos e estava na 10ª colocação. Então, a gente está fazendo um corte dos últimos 5 anos. Mas, assim, é importante vocês entenderem o seguinte. Praticamente, quem tem a pontuação do Botafogo que tem hoje,
ou é terceiro ou é quarto. A diferença vai ser assim, o campeonato de 2018 foi um campeonato que a gente reza para que aconteça em 2021. Olha por quê, Matheus. Em 2018, o Fortaleza subiu tranquilamente com 71 pontos e foi o campeão. O segundo colocado é o CSA, ele teve 62 pontos. O terceiro, o Avaí, 61. E o Goiás subiu em quarto com 60 pontos. Dos 5 anos que eu vou falar aqui, esse foi o ano que se subiu com a menor pontuação, com 60 pontos. E o Goiás, na 15ª rodada, tinha 21 pontos, 10ª colocação. Mais um que estava na mesma, mais ali pertinho da pontuação que o Botafogo está hoje. Então, indica um campeonato equilibrado e com muitos empates, né? Que deve ter sido um ranca-rabo para subir. Então, a gente precisa entender esses números. Que se você parar para ver, né, Matheus, o que é interessante? Existe uma média, né? Pode fazer o corte que for, que sempre eles estão nessa casa dos 62, 63, 64 para subir, né? Pois é, e se a gente olhar um recorte, né, de 2015 a 2017, você teve ali o quarto colocado, né, com 65 em 2015, 63 em 2016 e em 2017 64. Aí se a gente pega o recorte de 2018 a 2020, a gente tem o quarto colocado com 60 em 2018, como você bem falou, e o Goiás ele ainda teve sorte, né? Sorte entre aspas, porque o quinto colocado também teve 60. Então foi ali no desempate. Exatamente. E em 2019, 62 pontos, em 2020, 61. Então se a gente compara esses dois recortes, né, a gente percebe que a tendência dos últimos 3 anos é que a pontuação tem sido abaixo de 62. 62 para baixo. Então, eu acredito até que nesse campeonato isso vai se repetir, ou seja até menor, talvez um 59, mas enfim, a gente vai falar mais isso mais para frente. Exatamente. Ó, o Antônio botou aqui, Falcão, não importa de ser terceiro ou quarto, eu quero voltar para a Série A. Eu também não. Mas isso quer dizer, ô Antônio, que vai ser lá na última rodada, meu. Porque para você subir em quarto com 63 pontos, 62, é porque, ó, foi lá no limite, amigo. Foi você lá roendo sua unha na última rodada. E é isso que me dá agonia, porque eu sou botafoguense, amigos. Não se esqueçam das suas origens. Em 2019, só para a gente acabar de pontuar, o Bragantino subiu com 75, foi o primeiro. O Sport com 68. O Coritiba com 66. E aí o Atlético Goianiense foi 62. Quer dizer, deve ter desgarrado ali os 3 primeiros. E o Atlético Goianiense foi brigando e conseguiu subir com 62. O que eu achei de interessante de 2019? O Sport poderia ser o espelho do Botafogo, porque o Sport, na 15ª rodada, ele tinha 23 pontos na 10ª colocação e acabou na vice-liderança com 68. Isso indica que o Sport fez um belo segundo turno. O Sport entregou um excelente segundo turno e subiu com tranquilidade. Tomara que a gente seja o Sport de 2019. 2020, para fechar, no ano passado, que na realidade foi esse ano, Chapecoense e América Mineiro subiram com 73 pontos, Chapecoense em primeiro, e Juventude e Cuiabá subiram com 61 em terceiro e quarto colocado. Olha a diferença também do primeiro e do segundo para o terceiro e quarto. Se Náutico e Coritiba mantivessem, que eu acho que não vai acontecer, essa pontuação, eles descolariam e também a gente teria esse retrato de 2020 em 2021. Na 15ª rodada, em 2020, o Juventude era o pior colocado dos 4 que subiram. E tinham 23 pontos, e ele tinha 23 pontos, mas quem tinha 23 pontos estava na 5ª colocação. Era um campeonato equilibradíssimo, o 5º para o 10º, a diferença era de 1 ponto. Resumindo a história toda, primeiro, o Botafogo está na média do terceiro e do quarto colocado para subir. Todo mundo que subiu na terceira, praticamente na 4ª colocação, tinha a pontuação do Botafogo, né? Hoje. E isso é um ponto positivo, né, Matheus?
Exatamente, assim, ultimamente eu estava pessimista, né? Antes do Anderson chegar, eu fui ficando confiante com os resultados. E nessa live, assim, eu acho que eu estou tendo meu ápice de confiança com o Botafogo, né? Dando uma olhada nessas médias, porque dá para ver que é muito possível. E olhando o momento do Botafogo, basta manter, basta fazer o básico que consegue. E eu trouxe também uma coisinha sobre os aproveitamentos, né? Eu peguei o Náutico, que é a equipe que mais tem pontos no campeonato até agora, e eu fiz uma média, né, de 2020 a 2014, uma média de quantos pontos normalmente o quarto colocado tem ao final do campeonato. E a média foi de 62 pontos. Então, o Náutico, para ele conseguir 62 pontos até o fim do campeonato, ele precisa, né, de um aproveitamento de 46% dos pontos. Ele precisa conseguir 46% dos pontos em jogo, né? Tem 69 pontos em jogo até o final do campeonato. O Botafogo, ele precisa de 58% de aproveitamento para atingir os 62 pontos. Não é um aproveitamento baixo, mas se a gente compara com o Náutico, não é um salto tão grotesco, sabe? Não é uma diferença tão grande assim. Então isso mostra que E só para trazer isso aqui, ó, o Botafogo hoje tem 50% nos últimos 10 jogos, mas ele tem 50% com a era chamusca lá, que tem bastante resultados ruins, né? Se ele conseguir manter, não sempre vencendo, mas se ele mantiver essa questão aí, vamos lá, 6, 7 pontos em 3 jogos, o Botafogo consegue fácil chegar nesse 58%, né? com certeza, com certeza. E eu acho interessante, é por isso, Matheus, que eu falo que aqui é o melhor programa. Porque os nossos números não estão soltos, eles estão conectados com a realidade. E é engraçado porque você tem que trazer esses números para a pessoa ter uma, sei lá, parece que está longe ainda esse acesso, mas se você parar para pensar, o Matheus trouxe esses números do Náutico e do Botafogo, e eu fiz a seguinte conta. Eu acho que o Botafogo precisa, na média que eu fiz de 2017 a 2020, exatamente dos 64 pontos, eu acho que foi o corte que eu fiz. Exatamente. Eu fiz o corte dos 64, baseado nisso aqui. Ó. Vamos voltar para essa tela aqui para a galera entender. Porque lá, com 64 pontos, a gente tem 99,7. Vamos lá, acho que com 63 dá para subir, né? 63 acho que sobe, Matheus. Acho que sobe, né? Acho que sobe. Cara, Essa temporada eu só em tô. 2017 que não subiria, que o Paraná subiu com É, 64. e essa temporada acho que a gente vai bater uma média assim. Quer dizer, a gente vai bater uma pontuação do quarto colocado abaixo em relação aos últimos anos. Então, eu arriscaria, assim, eu acho que o mínimo para essa temporada seria 59. Acho que daria para um Você time acha que subir com bate 59. 59? Acho que pode ficar entre Aí, 59 e 60. aí você vai brocar de vez, aí você vai animar demais a galera. Eu fiz a conta com 63. E aí, para a galera entender essa conta em números práticos, é o seguinte: o Botafogo ainda vai fazer 23 jogos. Então, a gente tem 69 pontos possíveis. De 69 pontos possíveis, o Botafogo precisa de 41. O Botafogo já tem 22, precisaria de 41 pontos em 23 jogos para conseguir o acesso. Então o Botafogo precisaria aí de, vamos lá, de 13 vitórias e 2 empates.